Honória. Olha, Paulo, nós estamos recebendo o professor Cristóvão do Espírito Santo, o doutor Murilo Rezende, que é doutor em Economia, o doutor Walter de Paula Silva, que é advogado, e também o professor Evaristo Neto, que é especialista na área de marketing, também professor de inglês, história e física. Esse é o nosso time de hoje, Paulo. Boa tarde aos ouvintes, mas vamos lá que o tempo é curto e o assunto assim é de urgência imediata e de importância para toda a humanidade, se a gente pode falar assim. Respondendo a pergunta, a grande diferença é o seguinte: globalização é um termo que ganhou fortes conotações marxistas de ânsia anticapitalista, de querer dizer que o comércio internacional em si é um problema, que o capitalismo em si, no sentido de crescimento econômico, é um problema. Então, o equívoco está presente nisso, porque por um lado, crescimento econômico, capitalismo, abertura comercial, todos são fatores de progresso da humanidade, fatores que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Isso é fato. Isso é um fato. É. Só que, junto com esse elemento puramente econômico da globalização, tem vindo junto o elemento propriamente globalista, que vou dar um exemplo bem prático. As últimas rodadas de livre comércio, acordos bilaterais de livre comércio, vieram junto com a exigência de aplicação da ideologia de gênero, do gaysismo, nas escolas primárias e infantis dos países que vão praticar o livre comércio. Que é o elemento educação. O elemento educação, quer dizer, o globalismo diz respeito ao controle do sistema político, burocrático, educacional dos países a partir dos organismos internacionais e de uma elite global. Muitas vezes o elemento positivo, muitas vezes para você vender o mal você precisa do bem, não é verdade? Então você vende um elemento positivo que é a abertura comercial, a integração dos povos, e junto com isso você traz o quê? Toda uma regulação da vida, um controle da vida humana que é político e religioso, espiritual inclusive. Pois eu aprendi com o tempo, como bem colocou o Dr. Murilo, o mal ele é extremamente adaptativo e inteligente. Nós vimos o Dr. Murilo explicar que os grandes acordos comerciais da atualidade e que permitem a globalização de toda a forma de gênero, né, de bens, de riquezas, ele está trazendo um tema totalmente estranho ao campo econômico, ao campo comercial, que é impor aos países signatários os referidos acordos que eles obrigatoriamente implantem seus sistemas educacionais. Isso demonstra o perigo, a maldade, a sutileza e a inteligência que está por trás desse processo. E nós não podemos ser ingênuos. As pessoas muitas vezes resistem em estudar esse assunto com profundidade, alegando que isso é uma teoria da conspiração. E usam isso quase como um mantra que as impede realmente de aprofundar e estudar o assunto. Nós temos tratados internacionais que, graças à globalização e graças à internet, estão disponibilizados ao público, que trazem no seu bojo a imposição do ensino da doutrina de gênero neutro, ou seja, criança escolhe o sexo, criança pode ser transexualizada, a criança pode se tornar gay aos 2, 3, 4, 5, 9 anos, como já está ocorrendo no Brasil, impondo isso em tratado comercial, sendo que essa é uma matéria totalmente impertinente e que não tem relação com o assunto no aspecto econômico. Ou pelo menos não deveria ter. Não deveria ter. Isso reflete a inteligência por trás, reflete que há realmente um poder inteligente por trás desses processos. E aí, Cristóvão, a gente fica sem entender por que o Congresso Nacional negou essa questão de gênero, por que a nossa Assembleia Legislativa negou essa questão do gênero, a Câmara Municipal de Goiânia negou, e assim mesmo isso tem sido implantado pelo governo federal em desobediência aos poderes constituídos. Então nós percebemos que esse poder realmente transcende e supera as próprias instituições, né? A atuação do parlamentar, ela foi simplesmente desprezada por esse pessoal da esquerda. Eles desprezaram, eles riram da atividade parlamentar. Mas, para enfatizar o tamanho desse poder, eu queria colocar uma coisa que eu acho muito importante, porque eu acho que uma coisa que choca muitas pessoas nessa questão de ideologia de gênero é perceber o seguinte: todos aqueles grupos comunistas, marxistas, socialistas, que se diziam nacionalistas, de repente estão aliados à Fundação Rockefeller, Fundação Ford,
recebendo milhões do exterior para implantar políticas externas no Brasil. E, na verdade, para entender a dimensão desse poder de que o Walter está falando, a gente tem que entender o seguinte: o que é esse metacapitalista que transcende o capitalismo? No final do século XIX, várias grandes fortunas que transbordavam de dinheiro e propriedade, eles transferiram a zona do poder deles para a política e para querer reger os destinos da humanidade. Imediatamente eles perceberam que a única forma de atingir esse poder político e espiritual seria o quê? Controlar o Estado e fazer o Estado crescer, aumentar a burocracia e agir através desse meio. Qual foi o instrumento escolhido por eles? A ideologia socialista. Os megacapitalistas, eles financiam e protegem o socialismo, não porque eles acreditam nos ideais que inclusive são inexistentes e trágicos, como a gente viu no comunismo, mas porque eles querem o socialismo como instrumento de aumento do poder do Estado. Eles querem sempre que geração após geração as ideologias socialistas concedam mais poder para o Estado e menos autonomia da sociedade. No momento que isso acontece, quem vai sobrar, quem que vai se perpetuar durante as gerações como elemento de estabilidade que controla o próprio Estado? Essas famílias dinásticas, como os Rockefeller, Rothschild, DuPont, também várias famílias europeias, americanas, todo um círculo de poder internacional que ultrapassa as gerações. Então, por trás do socialismo, muitas vezes, o que se esconde são as maiores fortunas e o maior poder internacional, inclusive de caráter econômico imaginável. No primeiro momento, eu quero deixar bem claro aqui que nós, além de sermos pessoas que estamos preocupadas, principalmente com o objetivo que está sendo imposto à sociedade, especificamente a nós brasileiros, né, ele também tem uma conotação bíblica. Né? A nossa visão hoje de igreja, ela tem que ser também uma ferramenta para que a população ela esteja alerta e passe realmente a observar esses pontos, fazendo um comparativo com o que o Senhor nos deixou por aviso, tanto nos livros de Daniel, nos livros de Mateus, particularmente no capítulo 24 e 25 de Mateus, e também em Apocalipse. Né? Mas chegando ao cerne da sua pergunta, Paulo, né? ao núcleo do que você me perguntou, sim, o Murilo ele citou as famílias que nós vimos isso acontecer nas décadas de 80 e que vem se perpetuando desde então. Hoje, quando a gente fala de um Rockefeller, a gente não sabe dizer quem que é Rockefeller. Quem que é esse Rockefeller? Você vai saber, de repente, que existe um prédio lá na cidade de Nova York, onde as pessoas, durante o inverno, vão patinar na praça famosa, que é um prédio bonito, de um cara que foi quem construiu o país americano. Né? Mas, e hoje? Que representação que eles têm na nossa vida? Como que eu posso identificar que existem essas grandes famílias, ou essas grandes corporações, esses grandes grupos, que, de certa forma, ditam como que eu vivo? Olha, simplesmente você pega seu celular, então. Se você tem no seu celular um aplicativo, em que esse aplicativo você meio que se sente obrigado a escrever algo para que você tenha ali, de repente, uma certa relevância, então você já está sendo capturado pela mente globalista. E eu estou citando aqui... Então é difícil viver no mundo, porque hoje nós dependemos do celular, da tecnologia, da própria internet, né? A Revolução Industrial teve um momento da história que foi fundamental no desenvolvimento da história. E hoje uma das marcas da globalização é a internet. Sim. Porque ela mantém o mundo conectado. Então, indiretamente, todo mundo está sob o efeito do globalismo, seria isso? Exatamente, porque... Não tem como viver sem essa influência? Não tem como, justamente porque o que eles querem, né? Qual que é a função do globalista? O que essas pessoas que estão por trás, quando elas entram na nossa vida, quando elas entram em nós, o que elas querem? Elas querem que você fique dependente delas. Elas querem te passar a imagem de que você não consegue viver sem eles. Eu queria primeiro aproveitar a deixa do Evaristo lá, a questão bíblica, porque ela nos traz símbolos assim poderosíssimos, às vezes, para a gente entender o que está acontecendo hoje, aonde nós estamos chegando. Uma coisa que é importantíssimo enfatizar é que esse pessoal, o que a gente está chamando de metacapitalista, essas grandes famílias dominam de verdade,
é o sistema bancário financeiro. Eles criaram desde o século XIX um sistema bancário financeiro em que eles criam a moeda. Eles são os donos da moeda, eles definem o que é a moeda e eles podem criar com uma certa abundância. O pacto que foi feito com os governos é que os governos protegem os bancos e os metacapitalistas em troca o quê? Do financiamento amplo que esse mesmo sistema bancário e financeiro dá para a expansão do poder dos governos. Então, hoje a gente está chegando num limiar extremo desse processo que é qual? Então eles compram, né? Eles estão comprando. Vamos usar uma expressão assim bem popular, eles estão comprando. Não, eles têm a máquina de fazer dinheiro, entendeu? É basicamente isso, eles controlam a moeda no mundo inteiro, eles têm esse poder, eles têm essa alavancagem. A maneira de fazer isso foi reduzindo paulatinamente as taxas de juros e endividando a humanidade cada vez mais para criar moeda como dívida. Hoje a gente bateu no limite nos países desenvolvidos, a taxa de juros já está em zero. Eles estão falando em taxa de juros negativa. Mas qual que é o problema disso? A taxa de juros mais importante da economia é a taxa de depósito, é a taxa que o banco paga para você deixar o seu dinheiro depositado. Se essa taxa de juros for negativa, deixar o dinheiro debaixo do colchão é melhor do que isso, rende zero. Só que para que isso funcione, você tem que proibir o papel moeda. Você tem que proibir a possibilidade de você tirar qualquer dinheiro independente do dinheiro que está no banco, que está no sistema financeiro. Já se está discutindo nos países do norte da Europa, no Japão, nos Estados Unidos, exatamente isso, a proibição do papel moeda. Isso quer dizer que o próximo passo do sistema é o seguinte: dinheiro é só dinheiro no sistema bancário. O que fica claro é assim, olha, vamos tomar primeiro a Bíblia como uma hipótese, algo que está indicando algo para a gente. Você começa a ver que algo no mundo está surgindo que é exatamente aquilo que está dito, já está pronto, que é o quê? Daqui a pouco vai acontecer o seguinte, digamos que moeda é só moeda no sistema bancário, essa elite domina esse sistema bancário e financeiro. Daqui a pouco, se você receber uma acusação de homofobia, vinda a partir da ideologia de gênero, se você for um cristão que fizer uma pregação que desagrada e hoje você já tem meio de controles de circulação da comunicação, daqui a pouco eles vão lá e cancelam sua conta bancária. Isso pode ir para além, por exemplo, hoje já é imposto no nível dos países. O país que não adota ideologia de gênero e os projetos globalistas, ele não recebe financiamento do Banco Mundial, ele tem uma série de problemas, mas daqui a pouco vai chegar no nível do indivíduo, de tal forma que se você não seguir os ditames do politicamente correto e da nova ordem mundial, você pode ser literalmente excluído da sociedade. Quando nós criticamos um metacapitalismo, nós não estamos criticando o capitalismo. O capitalismo saudável, com todas as suas imperfeições, por ser também uma obra humana, a democracia é o pior dos regimes, excluindo-se todos os outros. O capitalismo é o melhor dos sistemas, é o pior dos sistemas, excluindo-se todos os outros. O capitalismo, aquele em que há livre mercado, há livre concorrência, há prosperidade, há democracia, infelizmente, há várias décadas nós o perdemos. Esse capitalismo que nós idealizamos como sendo ideal, em um Estado menor, em um Estado que realmente serve à coletividade, não o contrário, não um Estado que escorcha o contribuinte, como nós temos sido escorchados nos últimos anos, nas últimas décadas, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil. Esse capitalismo que nós almejamos, ele não existe mais. O metacapitalista é aquele indivíduo que alcançou um tamanho grau de riqueza que ele se sente acima do bem e do mal, se torna quase uma personalidade psicopática que se considera um deus ou um semideus. Isso está nas linhas da autobiografia do senhor George Soros, palavras escritas pelo próprio. Já está em português o livro George Soros, o bilionário messiânico. Na sua autobiografia, George Soros, com as suas próprias palavras, isso é um fato, afirma: eu sou como Deus, eu sou generoso como Deus, eu sou filantropo, e eu sou praticamente onisciente, pois eu tenho todas as informações e eu quero ser a consciência do mundo. Eu estou citando um metacapitalista que é responsável pela guerra econômica que nós estamos vivendo, um destruidor de moedas, que derrubou as moedas em 5 países diferentes, destruiu o Banco da Inglaterra nos anos 90. Nesse dia que ele destruiu o Banco da Inglaterra, ele ganhou sozinho, naquela época, há 20 anos atrás, $1 bilhão, naquela época. Então são homens especializados em destruição, porque não tem interesse mais em concorrência, não tem interesse em livre mercado, não são capitalistas, não tem interesse num capitalismo saudável, num liberalismo econômico, não querem concorrência, querem ser dinásticos. E para estas pessoas, nós valemos menos que animais de uma fazenda. Nós não valemos nada.
para alcançar os seus propósitos globalistas. Essas pessoas são capazes de qualquer coisa, especialmente nós, pardos, negros, latino-americanos. Nós não somos nada para essas pessoas. Como combater isso? Com informação. As pessoas precisam tirar de dentro de si o preconceito e discutir esse assunto. A pessoa, como falei no início, escuta sobre isso e já fala que é teoria da conspiração. Isso é bobagem, isso não existe. E o palco está sendo armado diante dos nossos olhos. E nos bastidores nós estamos sendo destruídos. Então a informação é a primeira coisa, que é o que nós estamos tentando fazer aqui hoje. E eu parabenizo a Igreja Videira, parabenizo a Rádio Vinha FM pela coragem de trazer esse tema. Vamos lembrar que talvez o Brasil seja o país onde essa aliança de esquerda e meta capitalista seja mais acentuada. Porque vamos lembrar que também na década de 50 e 60 surgiu a estratégia de Antônio Gramsci na esquerda, de hegemonia cultural. Então a própria esquerda passou a querer apropriar o sistema educacional e a cultura para poder dominar a política posteriormente. Então, desde a década de 50, a gente assiste influência após influência que quer destruir a cultura brasileira. Veja só, não existem mais escritores de qualidade em língua portuguesa. Nossos programas de televisão, nossa música, por exemplo, chegou ao nível da caricatura e da bestialidade. Eu acho que seria, assim, talvez o Brasil seja um modelo, assim, do país, assim, que por ter menos proteção, por ser extremamente maleável, é um dos países que mais tem sofrido nesse sentido. Assim, eu acredito que uma pessoa que viu o Brasil da década de 50 e assiste hoje, fala assim, o que aconteceu com esse país? É um país triturado, destruído, que perdeu qualquer noção de identidade, que perdeu qualquer noção de paz social. Hoje é um dos países mais violentos do mundo, batendo todos os recordes. E, no entanto, no meio dessa destruição social, cultural, você não vê mais traço assim, olha, a língua portuguesa está desaparecendo. O nosso governo federal, sob a ordem da Fundação Rockefeller, Ford, dos organismos internacionais e da própria ideologia comunista, frankfurtiana e gramsciana, acha que a coisa mais importante para o país é ensinar para a criancinha de 4 e 5 anos que ela pode escolher ser homem ou mulher. Isso hoje o próprio Lula declarou, Luiz Inácio Lula da Silva declarou, com os problemas que o PT tem enfrentado agora, o mais importante agora é o Plano Nacional de Educação. O segredo para a sobrevivência do partido é fazer um plano nacional de educação uniforme. Só um pontinho que eu queria colocar. A Dilma disse exatamente isso. Ela está no poder para promover a ideologia de gênero. Mas uma questão que eu queria colocar aqui, até para encerrar, talvez apareça uma oportunidade de fazer um comentário, mas sendo o último bloco aqui, uma coisa que eu acho que é muito importante. Talvez, assim, é uma coisa que vai afetar o Brasil no futuro, mas talvez muitos fiquem com a pergunta, para onde isso está indo, né? E vamos lembrar que o projeto número 1 do globalismo, até pouco tempo atrás, era o que a gente chama de União Europeia. Acabar com as nacionalidades europeias, através de uma estrutura burocrática controlada por eles, é o projeto da União Europeia. E olha que coisa uma moeda só. Isso, perfeito. Né? E olha o que remete à União. Exatamente, inclusive assim, acabando com as nacionalidades. Mas olha que coisa curiosa. Sabe qual é um dos símbolos mais antigos da União Europeia, que eles colocavam, inclusive, nas propagandas? A Torre de Babel. Que remete a um elemento esotérico de sociedades ocultistas, que é para um outro programa, realmente é uma outra realidade. Mas você vê que de todos os símbolos que tinha nas mitologias, no cristianismo, na narrativa, eles escolheram para representar o esquema deles, a torre que queria se erguer aos céus para se levantar contra o próprio Deus. E vamos ver o que está acontecendo com a Europa hoje. A Europa que entrou nesse projeto globalista com todo o peso, tirou o cristianismo de si. De fato, o que a gente vê a Europa se fortalecendo, mesmo que seja nesse esquema globalista, não. Vou citar o que aconteceu recentemente na Europa com toda essa questão dos refugiados islâmicos num processo de islamização crescente. Refugiados foram lá, estupraram, atacaram sexualmente mulheres alemãs. Diante disso, apareceu algum homem da Alemanha para poder defendê-las, não apareceu sequer um homem
todos afeminados, dominados pelo politicamente correto. No entanto, sabe o que aconteceu na Holanda? Para poder defender essas mulheres, centenas de homens de 2 metros de altura vestidos de saia, levantando cartazes dizendo que apoiavam as mulheres. Então, por um lado, vamos lembrar que a gente está falando do globalismo ocidental, mas o Islã também tem um projeto de poder global e um projeto que é fundamentado numa civilização e não num projeto de cima para baixo. Então, o que a gente está vendo na Europa? O Islã está entrando no vácuo de destruição que foi criado por esse globalismo, como o Aldous Huxley descreveu. Então a gente está vendo o quê? Essa situação, e olha só, essa situação de perseguição que você colocou muito bem, pode parecer distante para a gente, mas também seria loucura para o europeu 10, 15 anos atrás dizer que daqui a pouco a Europa vai virar islâmica, daqui a pouco as pessoas não vão poder mais falar de cristianismo, vão ter que falar escondido por medo de reações islâmicas. Tudo indica o quê? Como sempre foi, gente. O cristianismo sempre teve como inimigo o Islã e se conteve na base de um poderio militar superior. Nós estamos reabrindo essas fronteiras, tirando as nossas defesas e enquanto nós estamos preocupados em discutir se homem é mulher, se mulher é homem, em desarmar todas as nossas populações, em transformar os nossos homens em afeminados, homens que não querem constituir mais família, você tem um povo unido, militante, que prega a morte, a decapitação, que vale tudo para poder atingir os objetivos da sua civilização. Isso não vai terminar bem. Vale a eliminação do opositor. Exatamente. Ou a fragilização do opositor, não é? Às vezes não é nem a eliminação, de alguma forma é a eliminação, né? Porque se o homem se torna frágil, absolutamente frágil, e emasculado, né? Sem nenhuma virilidade para defender, é o que reclamou aquela jornalista dinamarquesa, que muitos viram, né? Justo. Que foi contestada pela outra jornalista alemã, mas ela falou, nós mulheres estamos perdidas, não há quem nos defenda aqui na Europa, mas não tem homem, né? E os homens estão invadindo aqui, né? O governo Obama, que este ano, espero que em definitivo, deixará a presidência dos Estados Unidos, é um governo totalmente comprometido com o projeto globalista. Basta você pesquisar a biografia de Obama, basta ler o livro de Obama chamado Sonhos de Meu Pai. O pai de Obama era um queniano, ateu, marxista. Obama foi criado por muçulmanos na Indonésia. Obama recebeu forte influência marxista ao longo da sua vida. Obama é um agente do globalismo, ligado ao que nós chamamos de crony capitalism. O que é o crony capitalism? É o capitalista que se associa ao Estado para ter vantagens. É o capitalista que precisa de um Estado marxista, de um Estado grande, para ter vantagens e se livrar da concorrência. Essa ideia do globalismo, ela independe da ideologia política? Se nós não tivéssemos hoje com o governo da esquerda, o globalismo não teria tanta influência? Ou essa é uma tendência mundial independente do partido que esteja no poder? Porque a gente falou de partidos de países diferentes que têm governos com ideologias diferentes. Parece que a coisa está disseminada no mundo todo. Na verdade, a ONU é o grande agente mundial para viabilizar o globalismo em todos os países. A ONU é esse grande instrumento para tanto. Eu quero só deixar claro o seguinte, as autoridades no Brasil, o Brasil é um excelente laboratório para as ideias globalistas, por quê? Porque é um país caracterizado pelo fisiologismo na política. Nós temos políticos fisiológicos, nós temos políticos que não têm, na verdade, nenhuma ideologia, independente do partido. São políticos, muitas vezes, com as suas honrosas exceções, corruptos. Buscando seus todas as interesses, esferas, né, professor? Exato. Nós temos um Ministério Público, com suas honrosas exceções, que também se omite. Quer dizer, surge um juiz chamado Moro e muda a história do Brasil. Um juiz. Porque ao longo da história não tivemos outros exemplos de juízes corajosos que enfrentaram esses esquemas e esses sistemas. Eu quero aproveitar, até porque
é um irmão também de fé, citar o trabalho do Dr. Deltan Dallagnol, que inclusive já esteve 2 vezes no Mesa dos Notáveis, Isso. que essa questão das 10 medidas contra a corrupção foi idealizado por ele. E são exceções. É um promotor jovem, porque ele está do lado ali do Moro, né? Quem tem maior visibilidade é o Moro, a equipe do Moro é ele que investiga tudo e põe ali na mão do Moro para decidir. Por que, né? que não tivemos na nossa história pontualmente outros casos do gênero? Então o país ele é muito favorável a esse experimento globalista. Murilo citou a Unesco como um instrumento na área de educação que tem destruído a formação de nossas crianças, inclusive com a doutrina de gênero neutro, né, a ideologia de gênero. Mas eu quero falar da OMS também. Ontem ou anteontem, o Rio Grande do Sul proibiu um larvicida suspeito de causar microcefalia. Larvicida esse, autorizado pela OMS, homologado pela OMS, usado no mundo inteiro para combater o Aedes aegypti. O Estado do Rio Grande do Sul proibiu o uso desse larvicida, autorizado pela OMS. Não se faz nada no Brasil e em vários países sem a anuência da ONU, sem pedir informação, sem pedir a bênção da ONU. Essa é a realidade há décadas que nós estamos vivendo. E quero fazer uma denúncia e peço para que o Ministério Federal investigue a Polícia Federal. Nós temos um PhD nos Estados Unidos, um homem respeitadíssimo, professor Francis Boyle, que é formado em Harvard, PhD, professor na Universidade de Illinois, especializado em guerra biológica. Ele está denunciando nos Estados Unidos que o Zika vírus é uma arma de guerra biológica, que foi testado no Brasil e na Colômbia. Mesmo que isso não fosse verdade, isso merece a mais ampla investigação. E nós não vemos nenhum movimento no Brasil nesse sentido. Isso tem que ser investigado. Se o país serviu de palco para o teste de uma arma biológica, nós temos que investigar isso. Que seria para descartar essa hipótese, mas nós temos que investigar. E lembro que há poucos anos a Oxitec, uma empresa inglesa, soltou mosquitos transgênicos no Brasil e na Colômbia a pretexto de combater a dengue, a pretexto de combater o Aedes aegypti. Isso tem que ser investigado, se há um liame, se há uma ligação entre isso e essa tragédia na saúde pública que nós estamos vivendo. Como ser uma exceção diante dessas ideologias do globalismo? Como ser exceção no mundo em que vivemos hoje? Dr. Walter. Abraham Lincoln disse: o silêncio faz covarde o melhor dos homens. Então, a voz. A voz é importante para combater tudo isso e mudar o rumo disso. Estamos nos levantando aqui para profetizar contra essa realidade que tem sido escondida, acobertada. Já dizia, né? Já se dizia num velho livro, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, junto, terminando a frase, concentração é o contrário de diversão. Essa é a origem da palavra. Então, fujamos simplesmente da diversão que nos tira do centro da realidade, do que está realmente acontecendo, e vamos, estudo, busca de informação. Não, a primeira coisa é ter informação, é ter conhecimento. Só há um caminho que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Doa a quem doer. Você quer ser exceção? Torne-se cristão, genuinamente cristão. Se você não conhece a Cristo, ouvinte, busque a Cristo. É lá que está a solução. Nós temos que buscar a Deus, buscar a Cristo, nos convertermos realmente. Porque o que mais abomina o globalismo, o que mais abomina esse projeto satânico é que as pessoas realmente se convertam a Cristo. Então seja um agente para que as pessoas se convertam pelo seu exemplo de vida, pela sua conduta. Torne-se cristão de fato, efetivamente. Independente da denominação religiosa. Torne-se cristão pelo exemplo na sua vida. Dr. Murilo, desculpe, ele disse, falando, né, sobre a questão da Torre de Babel. É um ícone bíblico. Por que numa região da Europa, onde nós temos várias mitologias, nórdica, celta, druida, foi escolhido um símbolo bíblico? Qual que é o motivo? Né? A segunda pergunta que eu te faço, meu irmão, que você está ouvindo. Por que realmente a Bíblia é colocada como algo ruim? E os 2 versículos. O primeiro é Romanos 12:2, que eu citei no começo do programa. Né? A Bíblia diz lá nesse versículo que nós não devemos nos conformar com esse século, com essa mentalidade, mas que nós devemos transformar o nosso pensamento através da palavra de Deus, porque essa sim é boa. E o segundo versículo que eu quero deixar para você está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, em que o apóstolo Paulo faz um alerta.
Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Não vamos nos deixar enganar, meu querido. Não deixe o seu pensamento cair na armadilha desse mundo. Ame o Senhor Jesus, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua vontade, de todo o seu entendimento. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, Evaristo, pela